vamos então à harmonização de Natal. Você preparou alguns quadros com pratos tradicionalíssimos da ceia de Natal e vamos conversar, claro, pelo ator principal aí, que é o Peru. O Beto, o peru, ele é um frango, né? Vamos dizer assim. Porém, o sabor dele é um pouquinho mais intenso do que o do frango. Eu iria super bem no vinho branco, aí, bastante com barrica de carvalho e tal. A gente conseguiria pegar ele. Mas eu prefiro, principalmente para os brasileiros que não gostam muito de vinho branco, preferem os vinhos tintos. E aí, então, eu falei do vinho tinto leve, que eu acabei de falar, né? Com taninos suaves, que são a uva gamay ou a uva pinot noir, tá? Ele vai harmonizar super bem. Se a gente colocar um vinho aí, um Malbec, um Taná, por exemplo, ele vai atropelar o peru, a gente não vai sentir o gosto da comida, só vai sentir o vinho na boca. Mas como eu sempre falo, é apenas uma sugestão para ficar ainda mais agradável, né, ao seu jantar. Não é uma imposição. Aí, o tender, eles são normalmente, a gente coloca abacaxi, laranja, eles vêm com esse molho adocicado, né? Então, eu sugiro uma uva que seja aromática, uma uva leve, branca, com boa acidez, mas que seja aromática. E a uva Riesling é ótima para isso, que ela é considerada uma uva aromática. Ela tem um aroma excepcional e vai harmonizar super bem com os aromas e sabores que a gente serve junto com o tender. E aí, salmão, né? Salmão, a gente tem diversos preparos para o salmão. Aí vai uma delas, né? Que é o salmão na grelha, mas aí a gente pode ir com várias opções. Para salmão cru, para quem gosta, né? No ano novo, às vezes servir alguma coisa. Salmão cru, eu gosto muito de sashimi. Eu gosto muito de vinhos rosés. Adoro. Eu acho que é uma harmonização perfeita. A gente vai combinar super bem os grelhados com vinhos brancos, com espumantes também, tá? Então, tudo que é muito leve, a gente vai para esses vinhos leves. Se eu colocar um vinho tinto, principalmente a galera que gosta aí dos catenas, né? Eu vejo muita gente tomando catena com comida japonesa, Beto. Eu acho um assassinato pro peixe, porque você coloca, se você harmonizar o vinho tinto com salmão, principalmente, o gosto fica metalizado na boca. A gente sente o gosto de metal. É como se a gente estivesse comendo papel alumínio. Não é agradável. Então, por isso, eu sugiro um vinho mais leve, um vinho branco, um espumante, para harmonizar bem com o salmão. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, em cima disso. A ceia é a ceia, mas todo mundo chega antes da ceia e existem muitos petiscos, né? Frios, queijos, etc. e tal. Qual é o momento exato para a gente começar a degustar uma boa garrafa de vinho? Ainda no aperitivo ou só na ceia? Beto, o que eu sugiro é a gente começar com espumante, né? Então começa com espumante ou vinho branco ali para harmonizar todos os queijos e depois, quando a gente começar ali no prato principal, a gente vai pro vinho tinto. Se for o caso, se for servir só salmão, bacalhau, eu já sugiro você ficar a noite inteira no vinho branco e depois ali para conversar, você vai para os vinhos tintos. Por quê? A gente seguindo a ordem certa da harmonização, né, do corpo do vinho, fica melhor. Porque se a gente começar com vinho tinto, né? Tô tomando um vinho tinto aqui com queijinho. Depois eu quero acompanhar o salmão com espumante ou vinho branco. Não vai ficar agradável também, na boca, eu digo. Porque o nosso paladar já espera essa régua. Então, se a gente já tá num vinho muito intenso, a gente vai para um vinho leve, você não vai conseguir tomar. Então, eu sugiro a gente começar ali com um vinhozinho branco, um espumante, drinks com espumante, que são super legais, tipo um clericot. Você pode fazer para seus convidados, né? Que é muito calor. Bastante fruta, gelo e espumante. A gente serve ali para os convidados antes do jantar e depois a gente vai para os vinhos. Tá, então eu tava dando uma olhada aqui, que é o seguinte, uma outra coisa que eu me lembrei. Também tem muita gente que gosta nesse aperitivo de não tomar o vinho. Aí toma um Campari, toma um whisky. As mulheres, algumas preferem um licorzinho. Tem que ter cuidado com isso também, né? Não, eu acho que isso aí tem que ter mais cuidado a gente vai misturar muita coisa, né? Mas é tranquilo a gente tomar um aperitivo antes, né? Mas eu digo assim, um aperitivo, né? Não ficar tomando muito Campari e depois ir pro vinho, que não vai dar muito certo. Mas um aperitivo antes, tudo que é amargo, abre apetite. Às vezes até uma caipirinha, cerveja, abre apetite. Depois, isso na Europa é muito comum, né? Eles tomam cerveja, depois eles vão pro vinho e eles finalizam com licor, com digestivo ali, com algo mais docinho. Mas eu sugiro tomar um pouquinho, se for tomar um aperitivo, bem pouquinho, só para abrir o apetite mesmo. Bom, você sabe que meu pai tinha um hábito, quando nós íamos muito para o Rio de Janeiro e tinha um restaurante no bairro de Botafogo que ele gostava muito, que era uma cantina.
No Rio todo mundo bebe chopp, até bebê quando nasce, eles que já dão chopp pro bebê lá na maternidade, né? Impressionante. E meu pai gostava de consumir 2 chopps, 1 ou 2 chopps, antes do jantar e depois pedia, Natália, eu estou falando de 40 anos atrás, né? Pedia o vinho da casa, ele gostava de pedir o vinho da casa, e normalmente é aquele vinho de garrafão, né? Porque naquela época Naquela não época, tinha aqui no Brasil tantos rótulos como nós temos hoje, né? Então, vinha aquela jarra de vinho e normalmente era vinho de garrafão. E mandava bem, viu? Mandava bem o vinho depois lá. Ele era europeu, não era? A nossa Assim, origem é italiana, mas assim, o hábito do vinho de garrafão para os italianos mais antigos era muito comum, não é, Natália? Porque as famílias eram grandes, né? Então, vinho de garrafão compensava, né? Hoje é muito raro, né? Hoje é muito raro a gente encontrar um vinho de garrafão. a gente encontra diversos tipos e, né, é mais fácil, mas antes era garrafão mesmo. Mas Tá é isso, certo. antes sempre cerveja, vinho acompanhando e depois um licorzinho, um cafezinho para fechar. Isso é de praxe na Europa, né? Tá bom, deixa eu te pedir uma última dica então. Esse ano aqui eu tô a fim de abrir, eu tenho acho que umas 3 garrafas fechadas já há muito tempo de vinho do Porto. Eu não tenho muito hábito de consumir, por esquecimento mesmo, não é por preconceito não. Que momento é o ideal para a gente servir um vinho do Porto numa ceia de Natal? No final, a hora que a gente for colocar sobremesas na mesa, panetone cai super bem, panetone de chocolate cai super bem com Porto. Então, finalizou, vai servir ou um café, ou uma sobremesa, qualquer sobremesa que colocar, coloca o vinho do Porto na mesa, coloca a mesa, com algumas tacinhas, né, de licorzinho, as tacinhas, os cálicezinhos, e deixa à vontade para os seus convidados se servirem. Bacana, bacana. Tá feito então. É isso que eu vou fazer esse ano aqui, se Deus quiser, lá em Serra Negra, na minha querida Serra Negra, onde eu Ai, que gostoso. pretendo passar o Natal. Natália, eu menti, não é a última coisa que eu vou perguntar, mas agora eu vou fazer um pedido para você. Quando eu estou em Serra Negra, especialmente, aqui também, né? Quando eu vou compartilhar um jantar com a Márcia de sábado ou de domingo, né? Que é dia que são dias que a gente tem mais tempo, né? Fazer uma comida especial, etc. Eu sempre abro uma garrafa de vinho, a Márcia me acompanha, mas eu não consigo tirar um hábito dela. Porque eu abro a garrafa, coloco na taça, e agora está com 2 taças personalizadas, escrito Márcia e Roberto, ganhou de uma amiga e tal, está toda entusiasmada para estrear essa taça. Natália, mas eu ponho o vinho na taça e ela já quer fazer um brinde. E aí eu fico absolutamente constrangido de falar, espera um pouco, né? O erro é meu Peraí. e o erro é dela, né? Porque eu que deveria ter aberto esse vinho antes, não é mesmo? Dependendo do vinho, né, Beto? Se ele tem muito tempo de passagem por barrica, aí o ideal é deixar ele respirando. Se não, não tem problema. Se não tiver passagem de barrica, se for vinhos jovens, se for vinhos né, tranquilos, assim, você abre, pode tomar sem problema nenhum. Mas é isso também, né, Beto? Você pode brindar e dar um golinho para não ficar chato, né? Isso vale para todo mundo que vai na casa de Tá, alguém, tá. dá um golinho e deixa ali respirando o seu. Você não precisa taxar o que você acha certo ou não pro outro, né? E fica a dica também para quem vai receber, ou você que vai na casa de alguém e vai levar um vinho. Por exemplo, eu sou responsável de levar os vinhos no ano novo, que a gente vai passar com a família do meu marido. Eu sou responsável de levar os vinhos. Eu já fico sabendo qual cardápio vocês vão servir. Então isso é muito legal, né? Em vez de você sair levando vinho tinto, você não sabe, pergunta qual cardápio a pessoa vai servir. Você tem preferência para algum vinho? Não, posso escolher qualquer um do meu gosto? Pode. Então isso é um gesto também, né? De preocupação, de delicadeza. Não sair levando o vinho que você acha que tem que levar. Então eu acho que esses cuidados, não taxar, mas esses cuidados é muito legal agora. Agora não, né? Em toda época, quando você vai na casa de alguém ou vai receber alguém. Então, eu acho que fica essa dica também para a gente sempre perguntar para o anfitrião se precisa, qual seria. Fica essa minha dica. Bacana.